Se você acha que já levou bronca por alguma razão estúpida, espera só até ver essa lista. Séries censuradas por motivos bizarros. Censuraram por umas coisas tão idiotas, gente. Vocês vão ficar impressionados. Já me censuraram muito na vida. Por isso que eu fiz o Pipocando. E por isso que tem um tão cortando. Someone in this restaurant is infected with the highly contagious clam flu. Bom, Bob Esponja, galera, é conhecido por ser um dos desenhos infantis mais engraçados que existem e também pelas cenas com um bocado de duplo sentido. É bem adulto também, né? Então, porra, é óbvio que ele ia estar aqui. Fui eu que te pus neste mundo e sou eu mesmo que vou tirá-lo dele. E era de se pensar que a série eventualmente aí seria censurada por um motivo desses, né? Lógico, mas quando o Boo finalmente chegou, a razão foi bem boba, foi outra, não foi os duplos sentidos. Uma coisa meio idiota, é. Bom, um dos episódios foi retirado do ar em 2020, né? E a trama envolveu um vírus que ataca criaturas marinhas, fazendo eles ficarem de quarentena no Siri Cascudo. Não é preciso dizer que a história lembra muito a situação que a gente passou com a Covid aqui no mesmo ano que rolou a série, o que foi considerado dark demais pra produção. What's a corna bean? Mas a gente pode também pensar que ter um desenho falando sobre esse tema seria, né, talvez interessante até pra incentivar as crianças a ficarem em casa o máximo possível, se prevenirem. Então, assim, teve essa decisão de tirar o episódio, porque talvez o episódio também não tenha sido feito com todo o cuidado que é necessário, né? Vamos dar um bom exemplo pras crianças e para as pessoas, pros produtores, que é a galinha vacinadinha. Vai ficar vacinadinha pra criançada incentivar. That's your sector, there. Game of Thrones sempre gerou o maior bafafá pelas cenas de violência e sexo explícito, mas por ser feito aí por um público adulto, a série nunca precisou ser censurada. Só que ainda na primeira temporada a HBO precisou retirar uma cena que envolvia a cabeça do ex-presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush, não por ser muito violenta, nada mais, por ter pego mal, velho. Pegou mal, o cara ficou bravo. We must stop the terror. No final da temporada, com tudo que acontece lá em Porto Real, tem uma cena em que algumas cabeças aparecem espetadas em lanças. Uma cena muito famosa, inclusive. Mas isso passou batido por causa da caracterização diferente. Mano, a cabeça foi uma zoeira do Bush de alguém. Estava foi uma zoeira na estaca de alguém de efeitos especiais. Bom, os criadores comentaram no DVD que um daqueles decapitados era o Bush. Então isso gerou um caos com a assessoria dele. E aí pediram pra a HBO dar uma explicação. Tipo assim, os mano contaram. Falaram, inclusive, é o Bush. A cabeça é o Bush. Ninguém tinha percebido. Aí a emissora pediu desculpas pro ex-presidente, disse que aquilo era inaceitável e prometeu retirar a cena, né, de qualquer DVD produzido no futuro. Realmente, é um bagulho meio de baixo calão, digamos assim. Pegar a cabeça de um presidente e colocar no... Ainda mais nos Estados Unidos tem toda uma questão, né, com os presidentes. Tem um rito, assim, um pouco mais... Eles respeitam a figura dos presidentes, uma coisa toda, entendeu? Aí vai lá a cabeça do cara na estaca, tá maluco? Historically not good. Bom, os showrunners também pediram desculpas e deixaram claro que não existiam motivos políticos, mas quando precisam aí de muitas cabeças, muitas próteses, eles preferem usar modelos reais pra evitar fazer do zero. Aliás, acharam que ninguém ia ver. Foi um meme. Memes, uns são bons e outros não. E ainda disseram que a semelhança foi notada por um membro da equipe depois de filmarem a cena toda, reforçando a falta de intenção, né? Ali eles não tinham a intenção. E você entendeu? É uma prótese, eles fazem a cabeça mesmo, enfia na estaca. Bom, de qualquer forma, considerando que a popularidade do Bush nunca foi essas coisas, e muita gente queria fazer isso na vida real mesmo com o cara, o melhor foi tirar pra evitar confusão. Delete. Se você tá curtindo o tema desse episódio, se liga que lá no nosso podcast a gente expandiu esse assunto. Teve uma cena de Cavaleiro Zodíaco que foi censurada porque eles jogavam uma bíblia no fogo, no meio do desenho. Pô, mas aí também, né? Falamos da censura não só em séries, mas também em filmes, desenhos animados e até na música. Essa música chama Strange Fruit, fruta estranha. E ela fala dessa fruta estranha que fica pendurada na árvore, né? Mano, é uma música que é assim, não tem como você não ouvir, não ficar chocado. Então já corre lá, se inscreve no canal que a gente vai ter mais papos como esses e também vários convidados muito interessantes. Valeu! Depois das inúmeras tretas causadas aí pro South Park, muita gente achou que os criadores eram os bichão mesmo, né? Por aparentar e não ter medo de nada. Esses caras aí, mano, fala de qualquer coisa, zoa os cristãos, zoa a religião, pedofilia, zoa tudo. O bagulho é absurdo.
Buddha, don't do coke in front of kids. Mas o buraco é mais embaixo. E os episódios 200 e 201 dessa série deram o que falar por ter zoeiras com quem? Com ele, Maomé, né? E gerou protestos agressivos dos fiéis. Zoa com qualquer um, menos. Mas não zoa com Maomé. Com Maomé. Vou falar uma coisa muito chata agora. Eu não gostei dessa história, não. A questão é que nem todo mundo quer discutir pacificamente, né, galera? E um grupo extremista ameaçou os criadores, deixando os caras assustados. Tipo o que rolou aqui no Rio de Janeiro, que ameaçaram os caras do Porta dos Fundos. Jogaram um coquetel molotov na casa dos manos. Não tá muito longe do que aconteceu lá, né? Aqui nos Estados Unidos eles ficam horrorizados. Aqui é só um dia normal. Aí a criança bateu a unha no meio-fio. Tipo, nossa, chamei as ambulâncias. Aqui é normal, entendeu? Ameaçaram o cara. Por isso o canal preferiu censurar os episódios, retirando as piadas ou qualquer menção a elas, né? O que até faria sentido se o desenho não fosse conhecido exatamente por fazer essas coisas fora do razoável. Really sorry about all this, dude. A decisão foi bem polêmica, principalmente entre os cristãos. Eu acho que isso justo. Eu acho justíssimo que comentaram que Jesus é sempre zoado na série, mas ninguém nunca se importou, né? Eles não estão cortando. Hora de morfar! Dragão só! Outra produção a cair nas mãos da censura foi Power Rangers, galera. Sofreu aí um ban pesado lá na Malásia por fazer apologia às drogas. Aí você me pergunta, como apologia à droga em Power Rangers? Vocês vão ver. Eu achei maravilhoso isso. Meu Deus, que coisa idiota. Maravilhoso. Cara, os caras implicaram com a hora de morfar, mano. É hora de morfina! Porque é morphine. Eu não vou morfar, galera, é isso. Segundo os tios do governo, a produção incentivava... Adorei! Segundo os tios do governo. Não, mas eu acho que não, cara. A gente tá falando isso, tá com preconceito, tipo... Você não, é idiota. Você é idiota? É idiota. É igual manga e manga. Tipo assim, sabe? Beleza. Morphine é de morfar e morphine de morfina. Caralho, depende do uso. Os drogados iam usar isso nas campanhas deles. É porque fala, As campanhas pró-morfina. É hora de morfina. Aparece os bichos crescem, tá ligado? Ah, eles ficam mais fortes e tudo mais. Não, eles começam a alucinar. Nossa, essa é uma teoria de Power Rangers que ninguém falou. Que na verdade eles são usuários de drogas pesadas. A hora, essa é a história. Como que a gente vai resolver esse problema? Quando eles morfam, eles viajam na maionese. E, tipo assim, tem um problema. Uns assaltantes normal. Vamos resolver. É hora de morfar, brother, porque não tem como. Mystery solved. Bom, segundo a galera do governo... Os tios do governo, a produção incentivava as crianças a usarem tóxicos, já que no áudio original os Rangers falavam It's morphing time, antes de se transformarem It's morphing time. It's morphin' time! Ou seja, galera, aquele famoso é hora de morfar lembrava muito a palavra morfina em inglês, e a Malásia acreditava que isso era uma mensagem subliminar, então eles achavam que era um plano. É o plano. E não é preciso dizer o problemão que isso daria se fosse verdade, né? Já que os Rangers falam isso exatamente antes de virarem uns heróis cheios de garra. Se fosse mesmo, cara, pra a galera usar morfina, né? Meu, teria aumentado o consumo da morfina absurdamente. Todas as crianças, todo mundo, quero morfina, quero hora de morfinar. Hora de morfinar. Não seria de morfar. Aqui no Brasil seria hora de morfinar. Meu Deus, gente, chega. Stop it. Bom, mas pra alegria da criançada do país, a série acabou passando por lá, né, com uma censura na palavra morphing, então tipo... Pelo menos passou, ufa. É, porra. Morfar em turbo! Opa. Bom, diferente dos quadrinhos originais, a animação das Tartarugas Ninja dos anos 80 era bem amigável, inocente, mas mesmo assim, a censura rolou solta lá no Reino Unido. É verdade. Vamos dizer aqui que Tartaruga Ninja veio de uma história em quadrinho, né, das Tartarugas Ninja, que era violenta. No começo ele tinha uma pegada violenta e que foi depois abonitizado nos desenhos que a gente conhece de 1980 e 90 pra vender bonecos, porque a companhia que contratou o desenho da Tartaruga Ninja tinha uma faixa etária de 4, 12 anos de idade. As Tartarugas Ninja eram meio tipo sinistras. Então você vê que elas já foram criadas sendo meio sinistras. Você está certo, como sempre. Pra começar, o nome do desenho virou as Tartarugas Heroínas, porque o órgão da censura britânica julgou que o termo ninja era um termo inadequado pra se referir aos heróis. Tipo, não pode chamar os caras de ninja. Tipo, quê? Por que não me disse nada? Ah, porque eu queria que a gente falhasse. Tá na cara que eu não sabia! Bom, por conta disso, a logomarca e a música de abertura mudaram na versão britânica para incluir a palavra hero, além deles terem ocultado completamente a palavra ninja da cena. Isso nem foi o que mais afetou as cenas e diálogos dos desenhos, né? Pois os caras decidiram simplesmente censurar, velho, os nunchakus usados pelo Michelangelo.
censurou o nunchaku. Nada de nunchaku. Bom, o motivo dessa decisão vem lá dos anos 70, quando Bruce Lee virou um fenômeno no ocidente com o clássico Operação Dragão e popularizou o tal do nunchaku. Todo mundo queria bater em todo mundo com o nunchaku. Segundo as autoridades britânicas, isso teria influenciado o crescimento da violência dos jovens, né, com essa arma nas ruas. Então, o responsável pela censura removeu a cena icônica do filme anos depois do lançamento. Acho que vocês estão mal, Michelangelo. Que esse cara aí, que tirou do filme, chamado James Furman, ele ficou conhecido como um verdadeiro hater de nunchaku, e aí também sobrou pro Michelangelo, que teve as cenas de luta totalmente cortadas. Se liga, olha só como ficou esquisito. Eles tiraram algumas cenas e cortaram aí uma imagem congelada, umas coisas, tipo, ficou bem bizarro. Michelangelo, watch it! Com tanta repressão da censura, principalmente por essa versão passar em outras regiões da Europa, os criadores da animação diminuíram o uso das armas e até deram um gancho pro Michelangelo. Então ele tem um gancho e, na Mas já verdade... não precisar censurar. Sacramundo, dude. Only Mondo rude. Se teve uma série censurada por motivos ridículos, foi Vila Sésamo, e levou um ban no Mississippi por questões um tanto quanto racistas. Tá, isso aqui, Tinha que ser velho... no Mississippi Não, mesmo, isso aqui é um absurdo do avesso. Só pra você ver como a gente mudou, né? Pelo menos... Porra. Não tô dizendo que mudou as questões raciais, mas mudou pelo menos a nossa visão. Tamo progredindo, né? Ainda bem. Lá em 1970, os ricos brancos do estado decidiram, né, que a série precisava ser censurada por ter crianças de várias etnias diferentes, o que incentivava a diversidade, eles eram contra. Eles eram contra. E pra quem tá ligado aí nas aulas de história, sabe que os Estados Unidos eram um país bem racista na época, considerando aí o programa um ultraje aos bons valores cristãos. É, não que os Estados Unidos sejam um exemplo agora, né, de país onde tem o racismo resolvido, não tá longe disso, mas nessa época era muito pior. What are you doing? Oh, I'm doing something really important. Mas por sorte existia gente com noção, né, nessa época, e um funcionário publicou aí a informação, causando o maior alvoroço no povo, e aí cancelaram esse cancelamento, descancelaram o que tinha sido cancelado depois de 22 dias. Você vê como o cancelamento é antigo, né? Sorry, I made a big mistake. I'm not between the poles at all. E é importante lembrar que Vila Sésamo sempre foi conhecida pela inclusão, sendo responsável aí por falar de assuntos importantes e maduros para as crianças. Ou seja, os caras não queriam simplesmente cancelar um episódio, mas sim acabar exatamente com o que faz essa série ser tão incrível. Um beijo pro Garibaldo. Garibaldo, que agora sempre mora no meu coração. Seinfeld é considerada aí uma das melhores séries de comédia já feitas, ganhou todos os prêmios do planeta, com suas tramas absurdas, momentos controversos, como por exemplo o famoso episódio O Nazista da Sopa. Nothing for you. Mas nem mesmo falar de nazismo arranjou tanto problema pros caras quanto o episódio do Puerto Rican Day, em que os personagens queimam acidentalmente a bandeira de Porto Rico. A gente não precisa dizer que alguns ativistas e líderes porto-riquenhos não ficaram nada felizes com essa situação, fizeram protestos em frente à sede da NBC, né, que é o canal que divulgava a série, produzia, etc. Pra evitar problemas, o canal resolveu retirar a cena do episódio, mesmo sendo o segundo mais assistido da sitcom até aquele momento. Who is burning the flag? Him? Not very nice. O mais engraçado, Bruno, é que, segundo alguns atores, muitos ativistas já tinham implicado com essa série antes mesmo do episódio ser lançado, só por conta do título. O próprio Jerry Seinfeld disse que perguntou em um desses protestos o porquê da galera tá tão pistola, e eles disseram que só pelo nome dava pra saber que o episódio seria ofensivo. E foi. E foi, né? We should have stumped you, like you stumped the flag. Mas como o tempo cura todas as feridas, né, já dizia o ditado, em 2002 a Sony decidiu colocar de volta a cena no episódio, né, por acreditar que ninguém mais se importaria hoje em dia. No futuro, os colocaram... cancelados serão descancelados. Eles colocaram e tá de boa, mano. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e vão assistir o nosso podcast que tá muito legal. Exatamente. Beijo! E a tia? Tia, solta o controle e vem pro YouTube. E pro podcast.